Bom, a gente tem mais uma participação por telefone, mas antes eu queria dar um recado da Fernanda Braga e da Mônica Mufarrege ainda sobre o e-mail. Quem tiver enviado e-mails durante a semana, durante a exibição dos programas da série, já tiver enviado e-mail para o nosso endereço, salto@mec.gov.br, por favor, encaminhe esse e-mail para o endereço que está funcionando hoje, salto@tvbrasil.org.br, esse bonitinho que está aí na sua tela agora. Bom, gente, agora quem vai falar com a gente agora é a Maria José do Maranhão, que ligou para nós. Tudo bem, Maria José? Tudo bem. Em primeiro lugar, quero agradecer, né, pelo esta série que estava necessitando, né? A série está ótima. E a pergunta é a seguinte: quais os critérios para uma formação eficaz do coordenador pedagógico quando ele não é especialista na área? A pergunta das cursistas do teleposto da Unidade Escolar José Vieira Lins. Muito obrigada e boa noite. Obrigada, Maria José, mais uma vez pela sua participação. Que bom que você gostou e todo o pessoal aí também de Bacabal. Obrigada. Neurilene, como é que você vê essa questão? Ele não é, pelo que ela diz ali, ele não é ainda um coordenador. Vocês mesmos já falavam, olha, coordenador está em formação também o tempo inteiro, né? Mas ela diz assim, ele não é especialista, o que precisa para ele, talvez ali se tornar de fato um coordenador atuante dentro de uma escola. O que é uma formação que ela chamou de eficaz? Quais os critérios para essa formação? Existem critérios aí? Eu tenho uma premissa, né, que é fundamental, é que essa formação ela precisa estar a serviço das possibilidades de aprendizagem dos professores. E essas aprendizagens, elas são aprendizagens que têm em vista, por sua vez, mobilizar o trabalho na sala de aula para que os alunos aprendam. Então, a primeira premissa que a gente pode discutir aqui hoje, como norteadora do trabalho da formação, e dizer essa formação é boa, né, quando ela é útil ao professor. Né, quando é uma formação que coloca em jogo as práticas profissionais, os problemas que os professores têm e as possibilidades que eles têm, tendo acesso, estudando na questão das didáticas específicas, como ferramentas, né, que vão ajudá-lo a, de fato, dar conta do seu projeto, né, que é ensinar na escola e pensar a escola como um projeto maior, tendo em vista, ou seja, articular a formação ao projeto educativo da escola. Então, acho que essa é uma premissa importante para a gente não perder de vista. Bom, tem muita gente deixando recados no fórum lá do nosso site. Vou ler agora um deles, da Alane Mareco, da cidade de Macapá, no Amapá. Alane, obrigado pela participação. Ela diz que está reunida com 20 participantes na telesala e diz, Vanilda, que diante de tantas mudanças no papel do coordenador pedagógico no cotidiano escolar, no compromisso com a formação contínua dos professores e com a educação de qualidade, ela sabe que há ainda muitas dificuldades para a implementação dessas mudanças, inclusive no que tange ao relacionamento, a gente falava de tensões, ao relacionamento do coordenador com o gestor da escola e pergunta como lidar com a rejeição da direção escolar e como não confundir os papéis de cada um. Esse também é um desafio? Esse também é um desafio, né? E é um desafio que, aos poucos, né, a gente vai tentando, né, sanar essas dificuldades. Porque o coordenador, o diretor, ele era visto apenas como do setor administrativo. O coordenador apenas das questões pedagógicas, né? Mas a gente tem que pensar a escola como um todo, onde o coordenador e o diretor, juntamente com os professores, são responsáveis pela aprendizagem dos alunos. Então, quando isso ficar claro, acredito que essa rejeição ela vai acabando. Isso a gente viu nessa série muito, né? Quando há, de fato, essa sintonia fina entre um e o outro, o projeto, de fato, deslancha. A gente vai precisar fazer um intervalo rápido e a gente retoma essa questão no próximo bloco, tá bom? Você já visitou a página do Salto para o Futuro? Lá você encontra entrevistas, textos e ainda pode participar das discussões sobre esta série no fórum. O endereço é tvbrasil.org.br/salto. Vote também na enquete da semana. Queremos saber qual a sua opinião. Entre as funções do coordenador pedagógico nas escolas e nas redes, o que se destaca? A função de coordenar a formação contínua de professores? A função de articular as ações propostas no projeto político pedagógico? Ou a função de integrar a equipe gestora da escola? Agora é com você, daqui a pouco, no último bloco, vamos saber qual dessas opções foi a mais votada. Vamos agora para um rápido intervalo. Já já a gente continua o debate sobre coordenação pedagógica em foco. Salto para o Futuro volta já.
Estamos de volta com o debate de hoje sobre coordenação pedagógica e se você não enviou a sua pergunta, ainda dá tempo. Dá sim, o e-mail está aí na sua tela, salto@tvbrasil.org.br ou se preferir, ligue para 0800 282 6757. A gente terminou o bloco anterior falando daquela questão da pergunta da Alane Mareco, de Macapá, ela postou no nosso fórum, falando sobre uma certa tensão na relação entre o gestor da escola e o coordenador pedagógico, e perguntava também a Alane como que se pode fazer para não confundir os papéis de cada um. Vanilda, você queria complementar, né? Então, eu só para complementar, é que o diretor, ele também precisa estar em formação, assim como o coordenador. Aí Neure continua, né? Pois é, isso é uma boa questão que a gente nem tinha pensado também, né? Se o coordenador e o gestor, o diretor da escola, tem que estar nessa sintonia super fina também, como ela disse, se o coordenador está em autoformação o tempo inteiro, por que o diretor não? E o que seria uma formação, então, para o diretor, além das questões de gestão ali, que a gente conhece, sabe que são importantes, mas para as questões pedagógicas também? Ele passa pelo mesmo processo? Deveria passar? Como é que você vê isso? Então, eu acho que essa questão que o Vanilda assinala é bastante importante, porque a gente precisa pensar o diretor escolar e o coordenador pedagógico como uma dupla gestora. Então, na verdade, eles têm os dois um papel de uma forte liderança dentro da escola e, diferente disso, a gente tem um trabalho espartilhado, como ela já colocou. O diretor cuidando um pouco das lâmpadas, da matrícula e o coordenador cuidando do pedagógico. Diante disso, a gente tem um desafio, que é pensar o seguinte: qual é o destino dessa escola? Qual é o projeto dessa escola? Onde essa escola precisa chegar? Se esses dois são as lideranças, eles precisam ter uma formação que os articule juntos. Ainda que eles, em algumas situações, eles de fato desempenhem funções diferentes, mas essas funções diferentes, elas precisam dialogar, caminhando, colocando a escola na mesma direção. Neurilene, só te provocar um pouquinho, tem muita gente também que assiste ao Salto e que não é necessariamente ali professor ou coordenador pedagógico, enfim, pais, a gente sabe, telespectadores de uma forma geral. Se a escola tem um objetivo, tem a função, né, de estar voltada para a aprendizagem dos alunos, como é que pode justamente o gestor da escola e o coordenador pedagógico, como é que pode essa dupla caminhar em direções opostas e contrárias? Isso parece meio que um contrassenso na cabeça de quem não está vivenciando esse dia a dia, né? É um paradoxo e, inclusive, ele acontece muitas vezes dentro das escolas sob a anuência dos educadores. Então, isso, embora seja algo extremamente evidente, isso no cotidiano da escola nem sempre se dá dessa forma. Por isso a necessidade da formação continuada, que é para colocar na baila essa discussão, quais os papéis, quais as funções. Agora, todos esses papéis e funções em função desse projeto civilizatório que é todos os alunos aprenderem, nenhuma menos, né? O que a gente tem observado historicamente, né? Desde que o coordenador pedagógico começa a ser um tema e ter formação, por exemplo, lá na região da Chapada Diamantina, inicialmente o nosso foco era formar coordenadores. E com o passar do tempo e analisando os processos e os conflitos e os problemas, a gente foi se dando conta que seria preciso colocar o diretor pedagógico, o diretor escolar, lado a lado com o coordenador. E aí, nesse sentido, a gente quer destacar o papel das equipes técnicas municipais como responsáveis em fomentar e realizar a formação continuada de diretores escolares e coordenadores pedagógicos, que é o que acontece nos 23 municípios da Chapada Diamantina. Eu queria perguntar para a Marlene exatamente essa questão. Você é coordenadora pedagógica do município de Utinga, então você passa por algumas escolas, não é isso? Não fica necessariamente em uma, né? Você visita várias escolas. Como é que é essa relação com os diretores também? A gente conseguiu montar uma estrutura em que hoje um coordenador pedagógico ele atende no máximo 3 escolas, né? Escolas pequenas. Então, a gente tem a realidade de coordenadores pedagógicos com uma única escola ou com 2 escolas. E o coordenador pedagógico precisa construir essa relação de dupla com o diretor, né, escolar. Isso é feito através de formação continuada em momentos que eles estão juntos e também da rotina escolar. O coordenador senta com o diretor, eles discutem as questões de aprendizagem e as questões administrativas, porque o coordenador também não pode ser alheio ao que está acontecendo. Isso é uma questão importante, isso não fica também de lado, né? Essas são questões que fazem parte do processo ali da dinâmica da escola, né?
isso está junto também, não quer dizer que vai ser esquecido, né? Sim, e a partir do momento em que se constitui em dupla gestora, né, em uma dupla articulada, as questões da escola passam a ser compartilhadas e o coordenador, ele tem conhecimento e auxilia o diretor nas resoluções das questões administrativas e o diretor tem conhecimento e auxilia o coordenador nas questões pedagógicas, né? Muita coisa para acontecer, para ajudar os meninos a aprenderem, precisa estar articulado entre essas duas pessoas, porque senão fica esse trabalho separado, cada um para um lado, cuidando da sua função e às vezes não estão caminhando na mesma direção. E é muito importante que essa articulação ela aconteça de forma que o coordenador e o diretor se transformem numa dupla. E a gente tem vários exemplos, em Utinga recentemente foi publicado na revista Gestão Escolar o exemplo de uma dupla gestora, né, de uma escola da zona rural, em que as duas estavam voltadas para a preocupação com a aprendizagem dos meninos e elas conseguiam gerir todo o processo da escola em função disso. Então, as questões administrativas são em função disso, as questões pedagógicas são em função disso. E essa dupla consegue fazer essa gestão. Sem Vanilda, você também quer falar, mas a gente precisa também atender aqui as perguntas que o pessoal está deixando no fórum. Aí você aproveita e vai complementando. A gente vai retomar, de certa forma, a questão da formação, a questão que atravessa essa série como um todo. É o comentário da Claudiene, de João Pessoa, na Paraíba. Obrigado, Claudiene. Ela disse que a formação de professores e coordenadores pedagógicos deve levar em consideração as aspirações da sociedade atual e sensibilizar para a necessidade de que eles estejam sempre atentos às mudanças sociais e a possíveis adaptações que precisem fazer nos currículos escolares, nos conteúdos curriculares. Mas como sensibilizar o profissional que já se encontra engessado, preso não só à maneira como ensina há 15 ou 20 anos, mas também reproduzindo a forma como foi ensinado, a forma como aprendeu há 30 ou 40 anos? Nossa, aí, né, é uma coisa bastante complicada, porque você mudar a concepção, né, mudar a concepção que você tem de ensino, que você aprendeu, isso demanda muito tempo, né? Por isso a formação, a gente defende a formação continuada, justamente por essa questão, porque ela precisa dar continuidade, ela precisa estar aliada à prática, né, da sala de aula, à realidade das crianças, às necessidades dos alunos, porque o foco principal de tudo isso que a gente discute é o avanço na aprendizagem dos alunos. Então, portanto, essa formação ela precisa ser continuada. E a gente pensa o seguinte, a gente entende que nenhum professor, efetivamente, ele vai estar confortável quando os alunos não aprendem, com altos índices de analfabetismo, com baixo nível de letramento. Então, se o trabalho que ele está fazendo, embora ele tenha 20 anos, 30 anos, não está promovendo a aprendizagem dos alunos, essa é uma questão que precisa ser discutida na escola. Isso não significa que ele não sabe, isso não significa que ele precisa ser substituído, que ele vai ser descartado. Mas isso significa que algo não está funcionando. E que é preciso, então, a escola, no seu conjunto, refletir sobre quais as metas que temos, como estamos ensinando e qual é a revolução que precisa ser feita nesse sentido. Né? Porque mesmo aqueles professores que às vezes dizem, reprovei vários porque os meninos não têm jeito, eu acho que no fundo fica um vazio, né? E fica uma certa lacuna de pensar, que profissão é essa? Que identidade é essa? O que é que nos move? Né? O que eu poderia estar fazendo o que eu poderia que talvez estar fazendo? E como é que eu, junto com os outros colegas, a gente pode fazer uma transformação na escola? Então, eu acho que a gente pode deixar de responsabilizar um professor e passar a discutir uma responsabilidade coletiva, né, que vai desde o menino que entra no primeiro ano, que sai no 5º ano. Como que a gente pode fazer para essa escola, de fato, garantir a progressão das aprendizagens? Então, e para isso é importantíssimo que isso aconteça em rede, é importantíssimo participar de uma rede de aprendizagens. O professor que tem uma prática arraigada, né, tradicional, que não conhece ainda uma outra forma de ensinar aos seus alunos, a partir do momento que ele participa de uma rede de aprendizagens e que ele conhece outras experiências exitosas, experiências que levam os alunos a aprender, ele começa a se interessar por essas experiências e querer saber como é que eu também posso fazer isso na minha sala de aula. E elimina aquela questão que muitos professores reclamam, olha, eu estou sozinha, me sinto sozinha, eu estou na minha prática